Agora sim, sejam muito bem-vindas à nossa aula de Tira Dúvidas da Imersão Nova Mulher. Para você que está perdida, não sabe o que está acontecendo aqui, ontem iniciamos efetivamente a imersão Nova Mulher. E essa imersão é para te mostrar que é possível você eliminar os sinais e sintomas da síndrome fúngica, da candidíase, da inflamação. Mas antes você precisa entender o porquê você está com sintomas, onde tudo começou. E como eu faço para eliminar de vez esses sintomas e não ficar refém de medicações de repetição? Ficar refém de saber se não vai voltar esse negócio, essa dor, esse incômodo. O que eu faço, Sheila? Como eu faço para controlar isso? Gera essa confusão mental. É mais ou menos assim que vocês se sentem quando vocês não têm a informação certa. E é por isso que eu fiz essa imersão Nova Mulher para te mostrar que é possível sim você eliminar esses sintomas, que há um caminho e que talvez você não tivesse conseguindo enxergar, olhar para a luz, porque ninguém havia falado para você que isso era possível. Então, estou aqui confirmando que é possível sim. Então, sejam muito bem-vindas. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e sempre aqui você saberá mais sobre síndrome fúngica, nutrigenética, que é uma outra área minha de atuação, e tudo que envolve estilo de vida saudável. E para você que não assistiu a consulta aula 1 da imersão, ela está disponível para você poder assistir ainda. E é importante que você assista antes da consulta aula 2, que nós vamos começar amanhã. Não é aqui no Instagram, está gravado. Quem está aqui não sabe onde está a consulta aula 1 da imersão Uma Nova Mulher, escreve aqui nos comentários para eu saber, que aí eu te mostro. Porque é importante que todas vocês que estão aqui estejam em sintonia e que saibam onde estão os materiais, onde estão os testes, para que todas caminhem na mesma velocidade. Amanhã a gente parte para consultar aula 2, só que antes eu resolvi entrar aqui ao vivo para tirar as dúvidas de vocês referente à consulta aula 1. O teste de desbiose, o teste da síndrome fúngica e a cronologia. E também se vocês entenderam, vocês olharam para todo um conteúdo organizado e compreenderam como é muito mais profundo o problema e não algo superficial, como talvez você estava achando ali no começo. E você também acabou escutando um pouco do porquê eu falo sobre síndrome fúngica. Eu não entrei aqui no Instagram e comecei a falar de síndrome fúngica de uma forma aleatória, né? Realmente eu passei pelo quadro de síndrome fúngica em 2017 e a partir disso, eu não conseguia nem fechar minhas mãos com dermatite, desidrose, estava acima do peso, com micose, com vários sintomas, tinha mais de 13 sintomas. Eu entendi que eu estava vivendo uma síndrome fúngica, eliminei os sintomas e eu observei, tanto em consultório como aqui na internet, que muitas mulheres não tinham ideia do que é síndrome fúngica e por isso que eu resolvi levantar a bandeira e fazer esse movimento para passar essa informação adiante. Para vocês que não sabem onde estão os testes, onde estão os materiais, a Thay colocou aqui que não sabe, a Thay, Michelane, Thaís, Nilva. Então vamos lá. Primeiro vocês precisam se cadastrar, mulheres. Para vocês participarem de uma imersão, vocês precisam se cadastrar. É igual quando você vai participar de um show, de um evento. Você precisa comprar um ingresso. Aqui é gratuito, você não precisa pagar nada. Mas você precisa prestar atenção nas informações que eu te passo e se cadastrar. E a partir desse cadastro, você vai começar a receber todos os materiais gratuitos. Certo? É como se fosse um evento, um show que você precisa ir. Precisa preencher um cadastro. E esse cadastro, ele fica disponível aqui no link do perfil do Instagram ou no link do YouTube. Tem link em todos os lugares. Você vai enxergar esse link nos stories, aqui no perfil. E quando você clica nesse link, você faz o seu cadastro. E depois desse cadastro, você cai na página onde tem os vídeos organizados, que é essa página aqui. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu quero mostrar os testes, que hoje a live é sobre isso. São sobre os testes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra minha tela. Peraí, se não vou virar tudo. Ó. Aqui é o Instagram, certo? Então, aqui no Instagram tem um link azul que você clica nesse link azul. Quando você clica nesse link azul, quem já fez os testes, já assistiu a consulta aula 1, sabe do que eu estou falando. Até se puder ajudar as colegas que estão perdidas, eu agradeço muito vocês. Aí você preenche aqui com as suas informações. Você coloca o número do WhatsApp para você participar do nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo também, tá? E aí você coloca, quero participar.
Depois que você coloca quero participar, aqui abre os grupos, tá? O grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram. Sheila, qual dos dois eu entro? Qualquer um, você entra em qualquer um dos grupos, tá certo? Porque é importante que você esteja dentro de um grupo para a gente conseguir enviar os materiais para você. E aí depois, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a página da própria imersão. Que é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre a imersão, sobre os testes. Eu vou começar falando sobre a cronologia, depois a gente vai pro teste de desbiose e depois o teste da síndrome fúngica, tá certo? Então, vamos lá. Peraí, gente, que eu tô abrindo aqui, que eu tô sozinha. Então, eu faço essas coisas sozinhas, então fica um pouco mais difícil para mostrar para vocês. Então, depois que você entra no grupo, você vai ter acesso a um link para assistir a aula. Aqui tem os materiais da aula, então da aula 1. Por que é consulta-aula? Por que eu chamo de consulta-aula? Porque esses materiais, tudo isso que tem aqui, vocês precisariam passar em uma consulta para receber. Isso aqui é o mesmo formato que eu faria em consulta com vocês, eu estou fazendo aqui. A vantagem é que você não está pagando nada por isso, é algo gratuito. E aqui tem um teste de síndrome fúngica, teste de desbiose. Para você comentar se você quiser participar do sorteio, tem uma foto lá no Instagram que eu coloquei para vocês poderem participar do sorteio. Que aí depois que você assiste a consulta aula 1, você vem aqui e comenta nessa foto, tá? Então é essa a intenção de você preencher. E aí dentro lá do evento, depois eu mostro aqui de novo todos os detalhes, tá? Dentro lá do evento, terá uma sequência de vídeos. São 4 vídeos. Ontem foi o primeiro, amanhã o segundo, quinta-feira é o terceiro e domingo a gente encerra. Sheila, mas já encerra? Não, não é que já encerra. Isso aqui eu estou entregando gratuitamente para vocês, que é a primeira parte, a primeira fase do método, que é a identificação dos sintomas, os passos iniciais. E no dia 29, a gente encerra a imersão gratuita e começa efetivamente a 20ª turma do método SP, que é onde eu ensino o passo a passo do protocolo antifúngico associado com a alimentação, suplementação se necessária e toda a organização, porque onde a maioria das pessoas erram é no passo a passo, na organização. Onde eu estou, qual fase eu estou e o que está acontecendo comigo. Mas antes da gente chegar nessa etapa, que ela ainda está um pouco mais para frente, vamos conversar sobre a etapa inicial, que é a etapa dos testes, que é da consulta aula 1. Tá? Que é o que vocês viram ontem. Então, quem não assistiu, você tem hoje até 11 horas da noite para assistir. Por que até 11 horas? Porque você vai dormir só no reparador, tá certo? Porque amanhã, pela manhã, será liberado já o segundo, a consulta aula 2, que a gente vai começar a falar sobre o rastreamento de sintomas de sensibilidade alimentar. Então, a gente vai chegar numa outra parte, tá? Deixa eu ver aqui se vocês estão acompanhando. Quem é nova por aqui, escreve aqui nova, para eu saber que você é nova por aqui. Fique tranquilo que você vai poder participar da imersão. Se chegou aqui hoje, é a primeira vez que você está me vendo, tá tudo bem. Você não está completamente atrasada. Você só estaria completamente atrasada se você tivesse assistindo Ana Maria Braga ao invés de estar resolvendo o seu problema. Porque nós estamos aqui na Terra para resolver problemas e evoluir. Um processo de evolução. Quando a gente só tá, deixa a vida me levar, tô com sintoma, deixa as coisas andarem do jeito que está, é assim mesmo, só vou me medicar, isso é um grande problema. Então, você não está atrasada, você está no seu momento certo, na sua hora certa, tá bem? Lá na consulta aula 1, mulheres, eu conversei com vocês, mulheres e homens, inclusive, compartilhem esse vídeo com o vídeo que eu digo este e também o da imersão. Mais importante ainda é o da imersão, tá? Porque lá no vídeo da imersão, o seu marido, a sua mãe, sua filha, alguém da sua família, com certeza tem sintomas da síndrome fúngica, nem sabe que tem e pode demorar anos para encontrar o conteúdo, para achar a informação, para começar a fazer um tratamento. E talvez você compartilhando, a pessoa desperte mais rápido. Ela olhe para os testes, ela olhe para o vídeo e fala, nossa, deixa eu começar a tomar as rédeas da minha vida. E você consegue fazer a sua boa ação do dia. Porque quanto tempo você demorou para me encontrar? Eu já estou falando disso há bastante tempo. Eu tive que investir milhões
milhões para o conteúdo chegar até você. E você pode fazer essa boa ação aí com essa pessoa que pode demorar 3 anos para encontrar o meu conteúdo aqui na internet, tá bem? Então, mulheres, vamos lá começar a falar sobre a consulta aula 1? Olha quanta gente nova, sejam bem-vindas. Regiane, Uni, Marlene, Tainá, Lidiana, Débora. Tem gente de Portugal, de Moçambique. Eu vi aqui uma bem nutrida que é de Moçambique. Logo quando eu entrei ao vivo apareceu, só que ficou lá em cima. Eu não consegui ver o comentário. Eu já vou ler os comentários de vocês, tá? Vou responder as dúvidas. Deixa eu só trazer mais uma informação antes de falar sobre os testes, sobre a cronologia. O direct Bem Nutridas, nessa fase que nós estamos do evento, fica com muitas informações. Então, talvez você tenha compartilhado algum conteúdo sobre você, sobre sua vida, no direct, esperando uma resposta minha imediata. Só que isso não é possível no primeiro momento, porque há uma concentração grande de mensagens ali. Com o tempo, eu consigo dar atenção a essas mensagens, olhar e respondê-la e responder a maioria delas, tá certo? Mas não veja isso, você mandou uma mensagem, não me respondeu como algo que foi falta de atenção, porque não é, porque esse momento aqui tem 100 pessoas, mas é que passam aqui pelo Instagram muitas, milhares de pessoas. Então, nem sempre eu consigo dar atenção imediata. Ontem mesmo eu olhei o direct, tinha mais de 400 mensagens sem resposta. É claro que no método é completamente diferente, né? Porque lá a gente consegue filtrar e responder, tirar as dúvidas. Inclusive, essa semana a gente tem plantão de dúvidas para tirar as dúvidas em relação ao passo a passo do método. Aqui, como é um volume de muita gente que quer resolver e muita gente curiosa, o negócio fica muito movimentado, tá certo? Então vamos lá, maravilhosas. Sobre a nossa imersão que começou ontem. Bem-vinda, Laine, de Portugal, ou do Paraguai. Eu tô lendo Portugal, Paraguai e Moçambique, já tô misturando tudo aqui. Começando sobre os testes que vocês fizeram ontem. Se você não fez, depois você vai sair aqui dessa live e vai fazer. Você tem que fazer. Se você não fizer, você não está fazendo o seu tratamento. Você não está fazendo a sua parte. Você está querendo pular etapas e resolver algo que não vai ser resolvido se você não tomar consciência do que aconteceu. Então, eu estou falando isso aqui para o seu bem, que eu gostaria que alguém tivesse me dado esse chacoalhão e falado assim, ó, vai lá fazer os seus testes desde a primeira vez que você percebeu que você estava com sintomas. Desde quando eu era uma choquito, que tinha a pele cheia de acne e vivia com amidalite. Eu gostaria que alguém tivesse falado isso para mim. Por isso que eu falo isso para vocês, tá certo? Então, ontem vocês começaram a fazer os testes. E antes de começar com o teste da síndrome fúngica, eu expliquei para vocês que é importante vocês conhecerem a cronologia da vida de vocês. Porque ninguém vai conhecer melhor a cronologia da vida de vocês do que vocês mesmos. Vocês podem passar com 1000 médicos, com 50 nutricionistas. Quem vai conhecer a história é você. Quem vai conhecer melhor a história será você. E o que quer dizer essa cronologia? É você tentar buscar, lembrar da primeira vez que você começou a ter sintomas, qual foi o tratamento feito e como que foi esse tratamento associado à alimentação, se teve alguma coisa associada à alimentação. Então, por exemplo, eu lembro desde a infância, eu com muita micose. Eu sempre tinha micose. Então, micose na pele, minha mãe até circulava aqui com caneta. Lembra das impinges? Alguém aqui já teve impinge? Então, minha mãe ia lá, pegava a caneta e circulava. Eu já tinha um sistema imunológico fragilizado, porque eu era uma criança que comia muito mal. Minha mãe me dava biotônico Fontoura, misturava beterraba com açúcar, ela fazia umas coisas assim para tentar me nutrir, mas eu era uma criança que não aceitava muita comida ali, porque eu não gostava do jeito que a comida era feita, eram bloqueios que eu tinha na infância. O nutrir mulheres, vem muito do feminino, da mãe. Então, é bem possível que lá na infância eu sentia falta da minha mãe, porque ela trabalhava fora. Então, por isso que eu acabava comendo mal. Não dava muita atenção pro alimento. Então, a gente tem muitos conflitos com o alimento, muito relacionado também à presença ou não culpando as nossas mães, tá? Isso não tem nada a ver. É muito do nosso inconsciente, do nosso lado infantil da nossa criança. Então, eu, quando era criança, você vai, escutando eu falar, você vai lembrar lá da imersão, da aula que eu dei pra vocês, e lembrando da sua cronologia para isso ficar bem enraizado, para você compreender que isso faz parte do seu passado. A partir de agora, isso é seu passado, não o seu futuro, e nem o futuro dos seus filhos, tá bem? Então, você vai lembrar quando você começou a ter sintomas. E esses sintomas possivelmente foram tratados com medicação. Eles não foram tratados em nenhum momento. Eu arrisco dizer que desde quando você teve os seus primeiros sintomas de adoecimento, assim como eu tinha micose na pele, depois eu tive muita amidalite, depois eu comecei a ter
baixa imunidade de ficar sempre resfriada, gripada, doente, com sintomas de infecções de repetição. Isso na infância, isso é a memória que eu tenho da infância, tá certo? E na adolescência, o primeiro quadro, assim, que eu tive mais sério de problema relacionado a fungo e inflamação foi a acne e também a micose de unha. Tá? Então, isso faz parte da minha cronologia. A sua cronologia pode ser com outros sintomas, com outro conjunto de sintomas. Pode ter começado na adolescência e não na infância. Talvez você não lembre de nada da infância. O que eu quero mostrar aqui para vocês quanto à cronologia é que sempre há uma ação e reação. Ação e reação. E a reação a uma dor, a um problema, é basicamente usar a medicação. Só que essa medicação você não usou uma vez na vida. Você usou várias vezes na vida, desde a infância. Um antifúngico, um antibiótico, ou um corticoide, um anti-inflamatório. Então vamos supor que você tenha 45 anos. Quantas vezes? Se você não anotou, você não lembra, você nem sabe quantas vezes você usou as medicações. Dentro lá da imersão, eu mostrei a minha cronologia, eu fui anotando a cronologia das medicações que eu lembro ter tomado. E isso é sério, mulheres, porque o corpo é teu, a saúde é tua. Você tem que tomar as rédeas mesmo, tomar conta disso, porque ninguém vai tomar a conta disso melhor do que você. Ninguém vai se posicionar melhor em relação aos cuidados de saúde do que você por si mesma. Isso é um ato infantil, esperar que um terceiro se preocupe mais com a sua saúde. Isso não vai acontecer. Isso é quando a gente era criança, nossos pais se preocupavam. Agora é a gente, tá? Então, nós mulheres adultas, não ficamos, eu tô mal, tô sofrendo. Tem algumas que ficam mandando 50 mil emojis pra mim. Eu tô sofrendo, Sheila, não sei o que eu faço e tudo mais. Eu entendo o sofrimento, mas agora é a hora de ser forte, de tomar as rédeas. E o que é esse ser forte? É não falar sobre o que está incomodando? Não, mas tomar consciência do que aconteceu no passado, do porquê isso está acontecendo agora. E dar um basta. Chega, isso não vai perpetuar, isso não vai continuar assim. E eu não vou passar isso adiante para as próximas gerações. Porque eu tenho certeza que tem mulheres que vivem o quadro de síndrome fúngica e que têm filhos com alergias alimentares, com problemas de comportamento, com doenças de pele, porque nem sabiam que estavam vivendo a síndrome fúngica. Então você vai interromper um ciclo, você vai quebrar esse ciclo. Porque ciclo é um começo, iniciou em algum momento que eu dei o meu exemplo aqui da infância, e a gente que fecha esse ciclo, encerra. Quanto ao nosso DNA, a passar isso adiante, a transformar isso de geração em geração, a gente tem que melhorar a nossa saúde, não piorar. Então, você compreendendo o problema, você melhora a sua saúde para que, se você deseja ter filhos, você melhore a saúde do seu filho e não tenha um filho doente. Então, você melhora em você para você refletir na criança. E dentro dessa cronologia, mulheres, que vocês preencheram, que vocês identificaram ali os sintomas, vocês vão olhar para trás e vão ver essa história de doença, medicação, que pode ter acontecido 15, 20, 10 vezes na sua vida, e vai compreender que você não vai agir mais dessa forma, que isso é um jeito errado de tratar. Mas, Sheila, como é um jeito errado de tratar? Não é só eu passar alguma coisa, não é só eu tomar alguma coisa? Não! Não é. E você sabe que não é. A partir de agora você já tem plena convicção que não é. Por quê? Porque a Sheila está falando, a nutricionista está falando? Não, porque você já tentou várias vezes. Porque se fosse eu falando a primeira vez que você estava tomando a medicação, você aí ia falar assim, deixa a nutricionista ali falar. Eu sei, gente. Eu trabalhei no ambulatório, eu entrei lá como estagiária, tinha mais de 40 médicos no ambulatório médico. E ninguém dava bola para nutrição em 2008, 2009, que foi quando eu me formei. Ninguém dava bola para nutrição. Era medicação atrás de medicação. Agora, todo mundo fala de nutrição. Né? Todo mundo fala de alimentação. Que bênção. Tá certo? E você está saltando aí, subindo esse degrau. E a escala da evolução é assim. Você sobe um degrau,
aprecia esse degrau, depois você sobe mais um degrau. Aqui vocês saíram do degrau do conhecimento de dicas superficiais do Instagram e começaram a ver a informação organizada dentro de um passo a passo, que é a imersão, que é essa outra etapa que vocês estão, que é a consulta aula 1. E quem está chegando agora e não assistiu a consulta aula 1, você não vai entender o que eu estou falando aqui. Então é importante que você vá lá, assista e aplique os testes depois quando a gente terminar aqui. Saindo da cronologia, mulheres, vocês fizeram também o teste de desbiose. Eu até perguntei para vocês, o que vocês aprenderam da consulta aula 1? Porque dentro do teste de desbiose, que esse nome estranho, não sei porque a área da saúde coloca um monte de nome estranho, né? O nome do teste quer dizer desequilíbrio. A gente tem que viver em harmonia. Harmonia na nossa casa, harmonia com pessoas, que a gente faça trocas, né? Que a gente aprenda com as pessoas e a gente ensine para as pessoas também. E dentro do nosso corpo precisa tudo viver em harmonia, numa orquestra de produção de hormônios, de absorção de nutrientes, de excreção. Vocês conseguem imaginar que tem gente que não excreta, que não vai no banheiro? Não tem como ser saudável. Então, precisa ter harmonia dentro de um processo. E esse teste, ele mostra se você está em harmonia ou não. Qual é a gravidade da desarmonia do teu corpo. E dentro da... Deixa eu tirar aqui os comentários, porque vocês ficam fazendo os comentários e lá pra cima vai sobrar comentário que eu não vou conseguir, talvez, olhar todos até o final da live. Então, eu vou responder os comentários, sim, depois que eu terminar de explicar o que aconteceu ontem, tá? Dentro do teste, vocês conseguiram entender essa desarmonia. O que você está fazendo que está causando desarmonia no teu corpo. E que você não tinha consciência disso, não é culpa sua. Porque você não sabia que você estava causando essa desarmonia. Era igual quando eu era criança e ficava comendo miojo toda vez que eu voltava da escola, depois da educação física. Eu comia esfirra do Habib's, miojo ou pizza brotinho. Essa era a minha alimentação quando eu voltava da escola. Porque eu mesma que preparava. Meus pais trabalhavam fora, então eu chegava em casa, era isso aí que eu comia. Eu não tinha consciência. Era uma adolescente sem consciência, uma criança sem consciência. Então, mulheres, vocês, no teste, vocês tomaram consciência do que estava acontecendo. E onde está esse teste, para quem é nova por aqui, que vocês perguntaram aí pra Michela, mas onde tá os materiais e tudo mais? Depois aqui no final eu vou mostrar pra vocês, tá? Onde tá? Vou até deixar aberto aqui pra ficar mais fácil de eu mostrar. Então, nesse teste, você começa a tomar consciência. E o bom de você aplicar esse teste hoje, porque você já consegue melhorar hoje. Muitas de vocês perguntam pra mim pelo direct, pela caixinha de perguntas. Sheila, em quanto tempo eu melhoro? A partir do momento que você começa. Você começa. Você quer melhorar hoje? Começa hoje. Era pra ter começado ontem. Se você começou ontem, você começou a melhorar ontem. Se você está aqui comigo na imersão desde quando eu comecei um aquecimento, você já está melhorando. Porque você já está recebendo informação e aplicando. Então, você melhora a cada ação que você faz pelo seu corpo, com a ajuda da informação certa, tá bem? E o teste de síndrome fúngica é o scanner, a avaliação, para você entender se você está vivendo uma síndrome fúngica ou se não, se você não está vivendo uma síndrome fúngica, você tem alguns sintomas localizados. A maioria de vocês provavelmente tem síndrome fúngica, por isso que vocês estão aqui, associado à inflamação, porque a síndrome fúngica, ela também gera um processo inflamatório, né, associado. Então, o fungo, a inflamação faz com que você tem as doenças com final it ou não, tá? Então, dermatite, sinusite, rinite, você pode ter gordura na região do abdômen e você pode ter uma cascata de sintomas fúngicos. Uma boa parte de vocês tem candidíase, outras têm micose de pele, que é o pano branco, outras terão caspa, outras têm a língua muito branca, né? Que isso mostra crescimento de fungos no tubo digestivo, e o inchaço abdominal, que é um sinal forte de que você está com crescimento de fungos no intestino delgado. Então, muitas pessoas falam assim, mas o que tem a ver a unha do pé com o tubo digestivo, né? Com o que eu vou comer? Pois bem, se seu corpo não consegue combater o fungo da unha, é porque o lado de dentro tá muito mal. Tá? O lado de dentro tá muito mal. Por isso que você tenta tantas vezes passar o remédio, usar alguma coisa e não recupera. A mesma coisa na região vulvovaginal, tá certo? Então, antes de eu responder aqui as dúvidas de vocês, aqui, mulheres, essa é a página da
Imersão Uma Nova Mulher. Então, aqui tem os materiais e testes, é gratuito, isso não tem custo para vocês, tá bem? Então, vocês podem baixar esses arquivos. Aqui tem o teste da síndrome fúngica, o teste de desequilíbrio, que é esse nome aqui, disbiose, e aqui a foto para vocês comentarem se quiser participar do sorteio. Eu recomendo que participe, tá? Para você, na última aula, concorrer ao sorteio. E amanhã será liberada a consulta aula 2, que estará aqui, tá? Hoje a gente tá fazendo uma revisão da consulta aula 1, que é essa daqui que está liberada, tá certo? E por que que eu faço essa imersão? E vocês não entram num tratamento logo de cara, né? Não começam a fazer tudo de uma vez. Porque se você não tem a consciência onde tudo começou, se você não tem a consciência, assim como eu percebi, eu parei para analisar o meu corpo, eu parei para visualizar minha vida, eu parei para visualizar as minhas escolhas. Eu parei para visualizar o que eu estava fazendo da minha vida. O que eu estava fazendo da minha vida. Tomando tantas medicações. Então, isso aqui que a gente está fazendo juntas é para parar e analisar e você colocar energia em você. Porque só assim você vai fazer alguma coisa por outras pessoas. Se você está ajudando alguém, ajudando outras pessoas sem se ajudar primeiro, é aquela clássica história da máscara do oxigênio. Não dá. Tá? Então, mulheres, vamos colocar aí a casa em ordem. Quando eu digo a casa, é o todo. Tá? Não é só a região que tá doendo. Eu sei que você quer muito eliminar essa dor. Isso vai passar. Mas agora você tomou consciência que o problema, ele é sistêmico. Ele é crônico. Ele é do corpo como um todo. Tá certo? E não importa o tempo, os anos que você está carregando isso. Não importa. Não importa quantos tratamentos você já fez. Ah, Sheila, mas eu já passei com nutricionista. Sheila, eu já passei com nutrólogo. Sheila, eu já passei com não sei quantos médicos. Se você não seguiu um caminho dentro de um passo a passo, igual nós estamos fazendo aqui na imersão, você já encontrou o porquê que não deu certo. Tá? Bom, vamos lá para os comentários. Agora eu vou tirar aqui as dúvidas de vocês. Thay perguntou, teste de microbiota intestinal identifica a síndrome fúngica? A maioria desses populares, assim, que tem atualmente no mercado, indica mais bactérias, tá? Thay, mulher. Agora é sério, gente. Ai, qual exame que eu faço? Peraí, deixa eu tirar o sangue, fazer um exame do meu intestino para eu saber o que eu tenho. Mulher, quantos sintomas você tem do teste da síndrome fúngica? Como está o seu teste de disbiose? Para que você quer gastar R$2.000 fazendo um teste de microbiota intestinal, se você está fazendo um teste no papel e está olhando pro seu corpo falando, caraca, o negócio aqui tem muita coisa errada. Você precisa ver para crer? Olha pro teu corpo e veja se está saudável. Ele tem que estar saudável. Vocês têm que se sentir saudável. Os exames, gente, de laboratório, eles fazem total sentido para lapidar, compreender detalhes de diagnóstico. Detalhes do que você está fazendo e que talvez precisam ser melhorados. Então, a pessoa fala assim, deixa eu fazer um exame de vitaminas para ver como eu tô. Só que a pessoa não, vamos supor, a pessoa não tem um estilo de vida saudável. Não toma sol, vive dentro de casa, estressada. O exame vai dar bom ou ruim? E esses testes aqui que eu entreguei para vocês, são testes que você consegue visualizar o macro. Você não vai visualizar só o intestino, você vai visualizar o corpo inteiro, tá? Então, não se preocupem se você tem sintomas já fortes, sintomas que você carrega em algum tempo, não se preocupem em gastar mais dinheiro fazendo exames, não é esse o foco. Se você quer gastar, tá bom, o dinheiro é seu, você pode gastar, mas eu quero que você compreenda que se você tem uma micose na unha, você não precisa pensar muito o que eu estou te falando, que se isso está persistindo, é porque o problema é no seu tubo digestivo. Se você tem candidíase vulvaginal, se o problema está persistindo, é no seu tubo digestivo. Tá bom? Eu tô sendo firme aqui com vocês porque eu sei o quanto é difícil compreender que existe um tubo digestivo dentro do corpo de vocês.
Você que não é da área da saúde, você não visualiza esse tubo digestivo o dia inteiro. Você fica pensando, nossa, o tubo começa na língua, na boca, que vai pro estômago, que vai pros intestinos, e que o que vive dentro de mim e o que eu como. Então, se eu misturei 10 ingredientes na minha alimentação, isso faz com que eu piore minha situação. Você não tem esse pensamento e nem tem que ter. E eu sei o quanto é difícil visualizar o que está acontecendo aí. Mas eu estou mostrando para você, através de testes simples, o que está acontecendo. Quem perdeu a aula 1, você não perdeu. Você, na verdade, não priorizou. Então, vamos supor, você ontem você sabia que ia acontecer e não assistiu. Então, isso é uma questão de prioridade, tá, mulheres? Quem é nova por aqui, claro, a primeira vez que você me acompanha, você não tinha visto o conteúdo, a primeira vez que você acabou de chegar. Isso é uma coisa. Se você já me acompanha e fala, não perdi a aula 1, você não está se priorizando. Tem alguma coisa aí na sua rotina que você está priorizando mais do que você. Já parou para pensar nisso? Então, está lá liberado, você pode assistir ainda. Está disponível. Eu deixo disponível para vocês durante essa semana. Essa semana sai do ar. Então, essa semana vocês conseguem assistir, mas depois eu tiro do ar porque a gente já começa efetivamente no método, tá? Que a gente começa no dia 29, tá bom? Então, está disponível. A Ruth comentou aqui, eu tenho micose na unha e estufamento. Sim, são sintomas clássicos da síndrome fúngica. Clássicos. Aqui vocês estão comentando sobre a raspagem da língua. A raspagem da língua é o básico, né? Que na verdade a gente tinha que ter sido ensinado, né, pelos profissionais da saúde desde pequenininhos. Então você pode ensinar os seus filhos a fazer isso, né? Que imagina você tem um tapete sujo na sua casa, você fica só escovando esse tapete sujo. Você não raspa a sujeira desse tapete, né, para fora da sua casa. Então, isso é um passo básico que algumas de vocês já fazem. Claro que não é um tratamento, isso não é o que você tem que fazer para eliminar todos os sintomas, mas isso é o que você tem que fazer para você ter a boca, né, bem. Porque imagina o que você engole todos os dias, né? Imagina não ter o cuidado aqui com a boca, o restante vai estar na capenga mesmo. Então, isso é um grande primeiro cuidado, tá bem? Então, vamos lá para mais dúvidas. Joyce comentou, Sheila, sou da turma 18 e não consigo fazer mais perguntas. Consegue sim, tá liberado, tá, Joyce? Eu tinha fechado, está liberado lá para perguntas, quem está no método. E essa semana, as perguntas que estão lá serão respondidas ao vivo por mim. Então, eu vou mandar o aviso para vocês estarem ao vivo lá, quem é do método, ou assistir gravado depois, tá bom? Que eu percebo que vocês aprendem mais com a resposta ao vivo, falada, do que por escrito. Por isso que eu mudei o formato. Sobre sinais e sintomas, sobre a consulta aula 1. Quais são as dúvidas sobre a consulta aula 1 da imersão? Coloquem aqui que eu vou tirando as dúvidas, tá bom? A Vanise colocou, eu tenho fungo na unha, em 3 unhas, mais de 15 anos. Tomei medicamento e foi um horror. Sim, porque todas as medicações antifúngicas, mulheres, elas sobrecarregam demais o nosso processo de detox. O que é o processo de detox? São as vias de eliminação que a gente tem no fígado e tem também outras no corpo. Então, por exemplo, quando você toma qualquer medicação, ela não vai ser inserida no seu corpo e vai direto para a área do seu corpo, aquela área que você quer tratar. Não é assim que acontece. Ela passa por vários mecanismos ali de absorção, de interação com o nosso corpo. E tudo tem efeito colateral. Tudo nessa vida a gente paga um preço. A gente faz uma escolha e dentro dessa escolha tem-se um preço. Então, quando a gente é ensinado a usar a medicação para tratar alguma coisa, é necessário que seja falado os prós e contras. Sobre medicações, mulheres, não é que vocês não vão usar nunca na vida de vocês nenhuma medicação. Mas é que vocês vão tomar as rédeas para vocês compreenderem e conversarem com um profissional quando vocês receberem uma medicação, de falar, tá certo, quais são os efeitos colaterais? E se você estivesse no meu caso, você faria por esse caminho mesmo? Então tem uma conversa franca com o profissional. E nunca se esquecendo do mais importante, porque não existe recuperação, gente. Recuperação de queda de imunidade, de deficiência do combate a fungos, bactérias, vírus, sem nutrição. Não existe.
Não existe. Se você fez isso com você, eu esperei que meu corpo se recuperasse. Ele recupera pontualmente, mas depois o problema volta e volta muito pior. Saiu essa semana no CNN, eu vou até postar aqui no feed hoje. Saiu sobre a avaliação do superfungo. Para vocês que não sabem o que é o superfungo, logo depois da pandemia, teve algumas infecções por um fungo, a Candida auris, lá no hospital de Pernambuco. E aí foi dado um sinal de alerta para saúde pública, porque falaram assim, olha, se esse fungo começar a contaminar várias pessoas, ferrou, porque a medicação não funciona para esse fungo. Porque o sistema imunológico das pessoas está tão debilitado, com uma desnutrição tão profunda, porque você pode comer e não absorver. Amanhã a gente vai começar a falar sobre isso na consulta aula 2, que não é aqui, é lá na imersão, tá? É lá no link do perfil que eu mostrei para vocês. Quem não estava aqui é lá no link do perfil do Instagram. Então, se você não absorve os nutrientes, se você não digere bem os nutrientes, se você não excreta, se você não faz cocô, não elimina através do xixi, da transpiração, do seu fígado, as toxinas, tudo aquilo que o seu corpo não consegue aproveitar, começa a bagunçar todo o funcionamento do corpo. E essa Candida auris, nenhum antifúngico funciona para ela. Então, quem pega essa Candida auris, esse fungo, morre. Basicamente é isso a avaliação deles. Eles fizeram uma análise e falaram assim, olha, quem pegar essa Candida auris vai morrer. Que não tem um sistema imunológico competente para combater, tá? Não é todo mundo que entrar em contato, não. Por isso que eles viram o crescimento dessa Cândida lá no hospital de Pernambuco, né? Começou lá. Começou aqui no Brasil, né? Porque já foi dado sinal de alerta em vários países, né? Então, se você quer se proteger desse fungo também, Sheila, eu tenho aqui um fungo na vagina, ou na boca, ou na unha, ou inchaço abdominal, e eu quero me proteger desse novo fungo. É fugir, cuidar de você para fugir de hospital, gente. Tem gente que acha que o hospital é igual o parque, vai no Parque Ibirapuera, né? Vai estar sempre hospital, tudo é internação, tudo é emergência de hospital. O hospital é o lugar onde você tem maior risco de contaminação. É onde tem mais gente doente, todo mundo que está doente está lá enfornado no hospital, tá? Então, se você está com baixa imunidade, está sempre em estado de internação, o risco tende a ser maior. Então, como que a gente faz para fugir de um risco de internação? Se nutrindo, cuidando da nossa nutrição. Então, vocês estão no caminho certo. A Bibia colocou aqui, eu tomei anticoncepcional por 18 anos, uma tragédia. Parei há 3 anos, mas detonou minha saúde por inteiro. Não, detonou enquanto você estava usando. Tá? Então agora você está numa nova fase. Você não viveu só 18 anos, você vai viver 80 anos, 90 anos. Tá, gente? Então, por exemplo, vocês estão aqui, a Sheila tem 50 anos. Pois bem, você tem mais 30 anos pela frente, né? Então, há muita coisa que a gente pode fazer nesses próximos 30 anos. Que bênção. Isabel colocou a inflamação das juntas. Também tem a ver com a síndrome fúngica? Tem a ver com a alimentação. Tá? Então, a sua alimentação ajuda a combater a inflamação ou piora a inflamação. Se com o passar dos anos vem piorando, quer dizer que o que você come, a combinação do que você come, não é anti-inflamatória. Laine colocou, quando paro de tomar Diane 35, dá muita acne e queda de cabelo. Porque você está desnutrida. Você está vivendo uma falsa cura. É uma farsa. Leia a bula, Laiane, desse remédio. Em nome de Jesus. Estou falando isso porque eu já tomei isso. Isso é veneno. Veneno, tá? E sobre se é ou não síndrome fúngica, quem está aqui não sabe se... Sheila, tenho dúvida se eu estou vivendo a síndrome fúngica. É no teste que você vai saber. Onde está o teste? Na imersão. Onde está a imersão? No link azul que está aqui. Tá bom? No link azul que está aqui no meu perfil do Instagram. Brenda comentou, Sheila, sou médica e nunca foi falado sobre síndrome fúngica, mas síndrome fúngica se enquadra no diagnóstico para mim. Tem algum livro para indicar para leitura? Brenda, eu recomendo que você procure artigos sobre micologia. Micologia. Porque você vai entendendo como os fungos agem no seu corpo, tá? Então, essa parte técnica, quem é profissional da área da saúde que está aqui, se você quer se tratar, então, Sheila, eu quero fazer o tratamento em mim, então, dentro do método, você vai poder fazer o tratamento em você.
Mas se você quer estudar mais a fundo, você vai procurar artigos. Que foi assim que eu fiz, tá? Frango comentou. É que o frango não, é que é Fran Gomes Físio. Aí eu juntei o começo do nome e falei frango. Eu falei assim, mas o nome da pessoa é frango? Desculpa, Fran, que eu li tudo junto. Onde estão os testes? Eu acho que vocês perguntaram isso aqui dos testes antes de eu explicar onde estão os testes, né? Aqui no final eu vou mostrar de novo, quando eu acabar de responder as dúvidas, onde estão os testes. Mas quem já aplicou e quiser ajudar o colega que perguntar, eu agradeço demais vocês responderem aqui, me ajudar. Porque quando a gente se ajuda, o benefício vem, gente. A vida é uma troca, tá? Então, você tá ajudando o colega, eu estou te ajudando e as coisas fluem. Ju, para iniciar a mudança da alimentação, é necessário fazer uma desparasitação. Você precisa aplicar um protocolo antifúngico. Parasita, gente, existe um monte de vermes. Um monte, certo? Fungo é um tipo de parasita. Então, aqui nós estamos tratando síndrome fúngica, síndrome dos fungos. Agora, vamos supor que, Sheila, eu tenho a tênia, né? Não é o caso de vocês, tá? Mas eu estou usando como exemplo para vocês lembrarem lá a aula de ciência, quando a gente aprendia sobre as infecções e tudo mais. Eu tenho que tratar a tênia, tá? Isso aí é uma outra coisa, que a gente não tá falando do fungo da unha, tá falando de um verme que é desse tamanho, porque a pessoa comeu carne de porco mal passada, que aí esse verme pode ir pro cérebro, sabe? Então, não é sobre isso. Aqui é sobre fungo. Então, o que é o fungo? Fungo é o que deixa seu corpo algumas partes brancas ou com descamação ou esfarelando, ou você pode sentir associado a isso também um inchaço abdominal. Então, você olha, você tem o fungo na unha ou não, você tem candidíase vulvaginal ou não, depende, cada pessoa vai ter uma queixa diferente, dermatite seborreica, caspa. Então, cada pessoa vai ter um conjunto de sintomas. Sheila, não sei se eu tenho ou não. Você tem que fazer o teste, tá? Tem que fazer o teste, tá bom? Quem fez o teste aqui de síndrome fúngica, escreve aqui pra mim quantos sintomas vocês têm da síndrome fúngica. Quantos sintomas vocês têm? E qual foi a pontuação do teste de desbiose de vocês? Anota, tá? Anotem esse resultado. Escreve aqui pra mim, pra fortalecer, e também anotem, porque dia 22, que foi ontem, vocês começaram o tratamento de vocês. Vocês iniciaram o processo de cura de vocês. Vocês são mulheres comprometidas e inteligentes. Por isso que vocês estão aqui. Vocês não são mulheres mais que usam a medicação sem ler bula. Vocês não são mulheres que esperam ser curadas com uma pílula isolada, porque vocês sabem que para a pele ficar bonita, para o cabelo ficar bonito, precisa de nutrição, para você se sentir bem, com energia, com vontade de fazer sexo, com vontade de sair, com vontade de fazer as coisas, de realizar projetos de vida, porque você não tá aqui para ficar sentada no sofá assistindo novela. Você não está aqui na Terra para ficar aqui só comendo. Você está aqui para aproveitar as coisas boas da vida e ter realizações. Você pode prosperar, você pode ficar bonita, mas você não pode querer essas coisas sem estar bem, sem estar saudável. São coisas incoerentes, né? Eu quero estar bonita frente ao espelho, mas eu não entendo da combinação dos alimentos. Eu não conheço o meu próprio corpo. Eu acredito que um anticoncepcional que cura a minha pele. Eu acredito que é um antifúngico que cura a minha vagina. Eu nem conheço os alimentos antifúngicos. Eu nem conheço quais são os alimentos antifúngicos corretos da minha alimentação. E eu falo isso para vocês porque, claro, aqui no Instagram eu coloco coisas bem pontuais sobre alimentos. Não é sobre isso, não tem só esses alimentos, tá? Que eu cito aqui. Aqui é uma informação mais rasa, mas o mundo da nutrição, o que a gente tem de alimentos que são antimicrobianos, se forem inseridos na organização certa, você sai do quadro de adoecimento, mulheres. Você sai, tá bom? Mas calma que a gente vai evoluir pra lá. A gente ainda tá na parte de sinais e sintomas ainda. Amanhã vocês entram na parte da combinação dos alimentos. Amanhã a gente começa essa parte, tá? Então, quem não sabe a sua própria pontuação tem que refazer o teste. Ó, a Deia colocou aqui. Deia Régia, maravilhosa. Fiz o teste, olha, escreveu direitinho. Síndrome fúngica, 23 sintomas. Teste de desbiose, risco alto.
Então, pronto, a Déia fez isso ontem, dia 22, ela anotou, você pega o seu caderno aí, ou o celular, anota. Por quê? Porque é o início da sua cura. Você precisa saber quando você começou o seu tratamento. Então, você começou ontem, você vai fazer hoje, que você não estava sabendo que foi liberado ontem. Então, você vai anotar a data e anotar o resultado, tá bem? A Adi colocou 10 sintomas e a desbiose deu risco médio. Eu tinha 13 sintomas quando eu fiz o meu teste, tá? E o risco de desbiose, que vocês sempre perguntam, mas Sheila, mas de quanto em quanto tempo muda? Isso de uma semana para outra, se você faz o teste hoje, dia 23, e você refaz o teste, por exemplo, na outra semana, quando você já começa a fazer o processo, você vai ver que já muda a pontuação. Porque o seu sentir muda, aquilo que você estava fazendo muda. Então, isso é uma coisa maravilhosa, gente. A Camille colocou aqui, não entendo o teste de desbiose. O teste de desequilíbrio, que é isso que quer dizer desbiose, mostra como que tá, desde que você nasceu, como que está a sua exposição aos alimentos e ao estilo de vida, se tá bom, se tá ruim, e como foi a sua infância. Então, é importante isso para saber o todo, né? Porque já sabe se você cresceu já num estado mais de adoecimento ou de saúde. Eu cresci num estado mais de adoecimento, tá tudo bem? Eu tô aqui saudável, curada, falando com vocês, tá? Então, é para isso que serve o teste, tá bom? Então, sobre o teste, aqui está, tá bom? É este teste aqui que eu estou falando para vocês. Quando você clica no teste, ele te joga aqui para uma página para você fazer o teste. Aí você volta aqui, aí tem um outro teste, que é o da síndrome fúngica. Aí tem aqui os materiais da aula e tem a foto para vocês comentarem. E entrem no grupo, tá? Bem Nutridas. Eu já chamo vocês de Bem Nutridas porque eu sei que vocês já estão engajadas e é isso que vocês desejam. Então, aqui tem um grupo do WhatsApp e Telegram. Qual o grupo que você entra? Qualquer um. Sheila, onde eu acesso essas aulas aí? Aqui é a aula, tá? Não adianta fazer os testes sem assistir a aula. Seja muito bem-vinda a esse poderoso curso gratuito, onde vamos fazer juntas o scanner da sua vida. E com isso, vamos dar os primeiros passos para você eliminar o supercrescimento de fungos e as suas queixas atuais. Então, ali, eu gravei esse vídeo faz pouco tempo, mas estava com cabelo mais escuro, eu clareei faz pouco tempo. Mas sou eu ali, viu, gente? Então, ali você assiste a aula, assiste e aplica os testes. É esse o seu dever para hoje, quem ainda não fez, tá bem? E sobre os resultados, Sheila, eu fiquei preocupada com o meu resultado. Eu tô preocupada porque agora eu entendi o meu problema, eu entendi a gravidade, eu tomei consciência, eu estou tomando as rédeas, eu quero resolver, eu quero eliminar esses sintomas. O que eu tenho que fazer a partir de agora? A partir de agora, você vai começar a corrigir o teste. O que você fez ali dentro do teste de desbiose já mostra o que você está fazendo de errado na grande maioria do seu dia. Sheila, não lembro disso. Então, você volta lá e olha o teste. Então, você já vai começar por ali. Então, você vai reorganizar, colocar o seu corpo em harmonia que está desequilibrada. E amanhã, na consulta aula 2, que vai ser liberada aqui nessa página também, onde vocês têm acesso. Então, a consulta aula 2, a gente vai começar a falar da combinação dos alimentos. Porque sabe essa sensação de muitos gases, muito inchaço abdominal? Você come, parece que a sua energia some. Sabe que você se sente para baixo, empachada, não evacua, ou vai no banheiro e as fezes saem pastosa, ou tem muita dificuldade de evacuar. Então, isso tem a ver com a sua capacidade de digestão, a sua capacidade de absorver os nutrientes. E isso não quer dizer que você não Voltei. Trava aqui a bateria e começa a dar uma piscada aqui no som. Não quer dizer que você nunca vai poder fazer as misturebas que a gente faz, né? Quando a gente tá em datas ou quando a gente vai no self-service. Não é sobre isso. É que agora, mulheres, vocês estão no processo de cura de vocês. De cura.
E quando a gente está doente, a gente precisa fazer uma faxina no nosso corpo. É um estado de purificação. É igual a purificação da alma. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a agradecer, isso a gente purifica a nossa alma. E o nosso físico, a gente precisa fazer um processo de limpeza, de purificação também. Então, esse estado de purificação, você começa organizando o seu teste de desbiose, tá? Então, você vai olhar lá o que eu estou fazendo no teste de desbiose que eu posso corrigir, que é equilibrar o seu corpo. E amanhã a gente começa a colocar a casa em ordem em relação à combinação dos alimentos, tá? A combinação dos alimentos. Então, a terceira aula, que é a terceira aula dos gatilhos, que será na quinta-feira, amanhã terça é a segunda, quinta-feira, anota aí, coloca na sua agenda agora para você não esquecer. Porque aí eu entro ao vivo e eu consigo entregar mais para vocês quando vocês já assistem às aulas, né? Porque aí eu consigo interagir de forma mais intensa com vocês. Eu sei que essa primeira interação pode ser muito falando dos testes e tudo mais, mas a partir da segunda fica uma coisa mais profunda. A terceira é a mais importante, que é sobre gatilhos. Então, não perca a aula 3, que é da quinta-feira. Amanhã, aula 2, é sobre combinação, tá bem? Deixa eu ver os comentários de vocês. Sobre a H. pylori, a Sônia e a Pintado Arte comentou aqui. A H. pylori, Sheila, ajuda... Tudo que vocês farão aqui ajudará no tratamento de H. pylori. O protocolo médico será 15 dias de antibiótico para você eliminar H. pylori. Às vezes você já até fez esse protocolo e não funcionou. Por quê? Porque você está em estado de disbiose. Então você precisa colocar o seu corpo em equilíbrio. A disbiose é referente a bactérias e fungos também. Síndrome fúngica é só fungos. Disbiose é sobre bactérias e fungos, por isso que vocês fazem os dois testes, tá bem? Então, nem sempre o antibiótico resolve H. pylori. H. pylori vai parar no estômago porque você estava com desequilíbrio do corpo, alguma coisa aconteceu na sua vida, na sua rotina, às vezes até mesmo muito uso de medicação fez essa H. pylori sair do intestino e parar no seu estômago, tá? Com os alimentos antimicrobianos, você ajuda a equilibrar isso. Você ajuda, tá? Só com as medicações nem sempre você tem resultado. Tem muita gente que usa os antibióticos e não tem resultado. Quem está em fuso horário diferente igual a Malê? A Malê tá de Angola, tem gente de Moçambique, aqui tem gente de Portugal, tem gente até da Espanha. Tá tudo bem. Vocês que são de outro fuso, amanhã a aula 2 vai ser liberada às 8 da manhã aqui Brasil. Aí para vocês vai ter uma alteração de fuso, mas vai ficar liberada essa semana. Aí eu entro aqui ao vivo para tirar as dúvidas de vocês em relação à aula. A Dani que tá em Madrid, delícia Madrid. Então vai ficar liberada, tá? Então vai ser liberada Brasil, 8 horas da manhã, a consulta aula 2. E para vocês que estão em outros países... vai ficar disponível, tá? Para vocês poderem assistir no decorrer dessa semana. Quando que sai tudo do ar? Sendo honesta aqui para vocês. Sai tudo do ar no domingo. Por quê? Porque domingo eu abro a inscrição para o método. Então, eu vou ajudar vocês aqui, como eu sempre ajudei com conteúdo gratuito. Isso aqui continua existindo. Vocês vão indicando isso aqui também para outras pessoas, para que esse conteúdo seja... expandido, para que as pessoas não acreditem, não achem que a vida delas tem que ser ruim, tem que ser cheia de sintomas. Então a gente vai continuar esse movimento aqui na internet, mas o tratamento dentro do método a gente começa no dia 29, tá? Então dia 29 vai ser liberado para vocês e mais para frente eu explico como funciona para quem se interessar. Paulo perguntou: Sheila, só responde minha pergunta, se serve só para as mulheres esse teste? Não, Paulo. Aliás, homens que estão aqui, que têm até vergonha de perguntar as coisas porque vê um monte de mulher, né? E fala assim, caramba, só acontece com mulher? Não, gente, acontece com homem também. Acontece com pessoas de qualquer idade. É porque eu falo no feminino, porque muitas mulheres me buscam por conta de candidíase vulvaginal. Muitas. Mas a síndrome fúngica não é só sobre isso. Vocês viram lá no teste. Então, no teste mostra diversos sintomas. Então, não acontece só com mulheres, não acontece só com adulto, pode acontecer até com crianças, mas eu vou falar sempre no feminino porque vocês são a maioria.
Então, mulheres que têm maridos com síndrome fúngica, namorado com síndrome fúngica. Sheila, eu posso convidar o meu namorado para aplicar o teste, meu marido para aplicar o teste? Sim, faça isso, tá? Mas não force a barra, porque às vezes o seu marido tem síndrome fúngica aí e ele não tá nem aí com a síndrome fúngica, sabe? Não é o momento, é igual uma pessoa que quer emagrecer. Às vezes não é o momento dela, ela não quer emagrecer aquela hora, aquele momento ali, você tá super ali querendo eliminar sintomas. Então você vai acabar inspirando essa pessoa pelo exemplo, mas você pode passar o teste para essa pessoa. Não, Paulo, tem outros homens, é porque os homens acabam, no direct eu recebo muitas mensagens de homens também. A Messiana colocou que o filho tá com síndrome fúngica. Sim, acontece com crianças também. Gente, sobre o método, eu vou explicar mais pra frente, tá bom? Mais pra frente, não vou explicar hoje, porque a gente ainda está no processo de consciência e eu entregando os conteúdos gratuitos pra vocês. Então, a imersão é gratuita, vocês continuem aqui aplicando as coisas. E aí, no domingo, eu falo pra vocês todos os detalhes sobre o método, tá bom? A Domicina, porque a Jéssica perguntou e a Bela perguntou e a Anzaiana também perguntou sobre o método. Eu vou explicar tudo ao vivo e também vou mandar nos grupos, tá? No dia 29. Sobre a medicação que você tomou, Domiciana, que não resolve, quem tomou para H. pylori, quem tomou para infecção de urina, o efeito rebote é muito ruim mesmo, né? Quando usa-se um antibiótico de amplo espectro, muito forte, e aí isso pode converter numa infecção urinária. E antibiótico, tá escrito na bula, tá, mulheres? Antibiótico é gatilho para fungo, tá? É gatilho para fungo. Então tem que tomar muito cuidado de vocês usarem repetidamente antibiótico, porque você tomou antibiótico, se você não aplicar alimentação, o que é aplicar alimentação? É o protocolo que eu ensino. Então, toda vez que você tiver a necessidade de usar uma medicação, seja para uma cirurgia plástica, para uma coisa pontual que vai acontecer na vida de vocês, o protocolo da alimentação vai ficar para vocês. Vocês sempre aplicarão esse protocolo. Porque lembra, vou dar um exemplo aqui para vocês visualizarem o porquê que a gente tem que aplicar um protocolo antifúngico. Quando a gente ficava doente, que vocês tinham avós, bisavós, lembra que antigamente dava-se muita sopinha, né? Era sempre sopa, dentro dessa sopa tinham ingredientes de fácil digestão, de fácil absorção. Por que isso? Porque é necessário dar férias para o sistema digestivo quando a gente está em recuperação de doença. Agora imagina, a pessoa às vezes toma um antibiótico para um dente do siso que foi tirado, um exemplo, e vai lá e continua ingerindo os mesmos alimentos, tomando sorvete, tomando um monte de coisa, que o corpo não tem a capacidade de fazer aquele processo de digestão naquele momento, porque tá tomando um antibiótico. A mesma coisa acontece na região da vagina. Tomei o antifúngico, mas nem sabia que tinha que aplicar um protocolo de alimentação. Ninguém me falou isso. Pois bem, é isso que acontece, gente. Aí o corpo, ele fica desesperado. O corpo fica pedindo socorro, falando assim: Sheila, o que eu vou fazer? Sheila, o que eu vou fazer? Meu corpo falando, tá? Sheila, o que eu vou fazer? E você tá aí tomando igual eu tomava quando eu era mais nova. Vocês viram minha história. Vocês viram minha história lá na consulta aula 1, que eu contei. Era assim que acontecia, né, gente? Tomava um monte de medicação, o corpo gritava. A Mia, que tá em Angola, será 12 horas a aula de amanhã. Isso, quem tá em Angola aí vai ser meio-dia, tá? Meio-dia ou meia-noite? Tô perdida no fuso. A Dani perguntou: a disbiose pode ser causada por microfiltrações da prótese mamária? Não é pode causar outros efeitos no seu corpo, mas o que causa a disbiose é aquilo que está lá no teste. Sheila, o que causa a disbiose, o desequilíbrio no corpo? São aqueles itens que estão no teste. Então, você vai lendo item por item do teste. Bem nutridas, por exemplo, deixa eu abrir aqui um para vocês, que vai ficar mais fácil. Agora eu tenho que falar até com a minha equipe por que pede o e-mail quando eu tô no teste, se eu já coloquei o e-mail antes do teste.
2 vezes o e-mail? Vou falar com a minha equipe aqui, eu achei dificultoso aqui o negócio. Então, aqui, ó, essas perguntas aqui, lá do primeiro teste, são perguntas básicas, mas isso aqui mostra o porquê que você... Então, a pergunta já é a resposta. Pegaram? A pergunta já é a resposta. Por que você está em disbiose? Aí você vai respondendo aqui, ó. Quantas vezes você ingere alimentos com isso daqui? Ah, mais de 5 vezes na semana. Então, aqui você sabe que isso aqui é uma coisa que você tem que diminuir. Pô, se eu faço 5 vezes por semana, se eu cair para 2, 3 vezes por semana, eu já começo a melhorar meu estado de disbiose, tá? Isso aqui foi um exemplo. Isso aqui são as perguntas do teste de desequilíbrio, que são várias, né? Então, dentro da pergunta já tem a resposta. Por que eu estou com essa disbiose? Chagas Leia, que bom que você está por aqui. E suas filhas serão também abençoadas aí pela nutrição. Fico feliz em saber. A Regina colocou, não tenho certeza do meu teste, mas assinalei a maioria dos sintomas. Regina, Carlo Lotino, vale a pena voltar lá no teste. Então, isso até a gente começar a aula de amanhã. Voltem no teste e anotem quais são os sintomas. Por quê? Porque você vai celebrar a eliminação desses sintomas. Então, você vai celebrar cada sintoma que você vai eliminando, você vai celebrar. Se você não anotar o que você tinha, nossa, em 2023, eu ia falar 2023, eu tinha esses 10 sintomas aqui. Eu estou aqui em 2023 ainda olhando para trás, falando, não tenho mais, eliminei. Só que se a gente não anota, a gente esquece. É importante que você anote o resultado dos seus testes. Anota e escreve até qual data você quer eliminar. Isso é bem importante. Então, você está começando agora ou começou ontem. Até qual data você não quer sentir mais nada? Isso sendo responsável pela sua parte. Eu vou entregar a minha parte e você entrega a sua. E até qual data você não quer ter mais? Você quer ter uma vida livre de sintomas? Uma vida ótima? Bota uma data. Bota uma data. Ah, Sheila, mas não é você que tem que colocar a data? Você que vai colocar, porque você tem que fazer a tua parte. Certo? Eu vou entregar aqui a minha parte e você vai fazer a sua. Então, você que tem que colocar a data de quando você não quer mais ter os sintomas. Certo, mulheres? Bru perguntou, endometriose pode ser confundida com síndrome fúngica? A endometriose é inflamatória. Então, tem sintomas inflamatórios que podem estar junto com sintomas fúngicos. Ah, você mesmo escreveu aqui, apresenta os mesmos sintomas, pois é doença inflamatória, estufamento na barriga, desbiose. Só que aí no teste de síndrome fúngica, Bru, você viu lá que tem doenças características de fungos. Então, você pode ter um quadro inflamatório e ter algumas queixas fúngicas. Então, você tem os dois quadros juntos. Sheila, se eu só tenho quadro inflamatório, por exemplo, eu não tenho nada de fungo no corpo, e tem um quadro inflamatório. Então, é bem possível que você tenha um quadro de desbiose bacteriana. Sheila, eu posso ter a infecção bacteriana junto com a síndrome fúngica? Sim, era o que eu tinha. E aí, eu eliminei a síndrome fúngica e a bactéria foi embora. Assim como tem algumas mulheres no método que tem Gardnerella. Então, elas têm candidíase e tem episódios de Gardnerella. E aí, elas eliminam um problema e eliminam outro junto. Então, eliminou a candidíase por Candida albicans, tropicale, glabrata. Não importa o nome do fungo, bem nutridas. O que importa é o que você está fazendo para eliminá-lo, tá? Que é a proteção do seu sistema imunológico, proteção do seu DNA, proteção daquilo que vive dentro de você. Então, você entra ali com a sua proteção e aí você consegue deixar o que é bom crescer dentro de você. É assim que você elimina sintomas. Tá? A Thaís colocou, Sheila, e se meu marido não quer tratar a desbiose dele? Como afeta a minha saúde?
O que a gente tem que conversar aqui sobre relacionamentos? A gente pode entrar nessa pauta aqui hoje. Pra gente fazer o fechamento 360 com a dúvida da Thaís. Quando vocês escolheram lá o marido de vocês, o casamento, talvez naquele momento vocês nem paravam para pensar sobre saúde, sobre estilo de vida, sobre como vocês gostariam de construir essa área da vida de vocês. E a gente muda com o passar do tempo. Os nossos valores, eles não necessariamente continuam os mesmos, mas tem valores que são muito firmes. Então, por exemplo, saúde sempre foi um valor muito forte para mim. Por isso que eu fui buscar estudar a área da saúde. Eu não sabia como fazer isso na minha vida, mas eu sempre quis saber mais. Sempre fui muito curiosa dessa parte. Então, Thaís, agora você está numa fase que você está colocando esse valor como algo importante para você. Você vai ter que conversar com o seu marido para explicar para ele isso, porque você precisa comunicar, porque às vezes ele nem sabe que isso é um valor para você. Porque não é só sobre tratar a disbiose bem nutridas, não é só sobre tratar, eu quero eliminar a endometriose, eu quero eliminar essa candidíase, eu quero eliminar esse fungo da unha. Tá, isso é o presente. Isso é o presente que a vida te dá, que a vida que eu digo o corpo humano te dá, que é a recuperação, porque você foi lá e colocou a saúde como um valor para você. Entenderam? Então, isso precisa ser comunicado na relação em casal. Olha, a saúde é importante para mim, isso é um valor para mim. Eu gostaria que para nossa família, a construção da nossa família, a saúde fosse visto como uma das coisas mais importantes. Não só o trabalho, não só a vida lá fora, mas a saúde também ser priorizada. E como isso afeta a sua saúde, pode ser que tem muitos casais, muitos relatos aqui, mulheres, que tem bem nutridas, que começaram o tratamento, se curaram e o marido viu a evolução, viu ela ficando mais bonita, viu ela ficando mais entusiasmada, mais energizada. E aí faz o quê? Segue o exemplo. Criança aprende como? Criança aprende com você dando ordem? Criança faz o que o adulto faz, é exemplo. E nós adultos não somos muito diferentes. Nós somos reflexo do ambiente que nós vivemos. Então você, Thaís, você será um forte exemplo para o seu marido. E isso não vai prejudicar o fato de você fazer o tratamento e ele não vai prejudicar a sua saúde, tá? Não vai prejudicar. Só que vai começar a incomodar. O que é um incomodar? Semelhante quer andar com semelhante. Então, vai chegar algum momento que, eu não digo nem tanto de você, mas dele, né? Ele vai ver isso, como eu disse, ver você toda, né, cuidada, toda, né, bem nutrida. Ele vai, deixa eu cuidar aqui de mim, né? Porque senão eu vou perder essa preciosidade aqui. Tá? Então, não afeta em nada. Vocês podem fazer o tratamento de síndrome fúngica de vocês, desbiose, o marido não quer fazer, faz você, faz por você, fique ótima, fique maravilhosa e o exemplo arrasta, tá? Exemplo arrasta. Mulheres, amanhã eu continuo aqui tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Porque eu sei que tem muitas dúvidas, então amanhã eu vou entrar ao vivo também para tirar as dúvidas referente à aula 1. Quer dizer, amanhã não. Amanhã aula 2 já, gente. Ó, eu já tô misturando. Amanhã libero a aula 2 para vocês, tá? Então eu entro aqui para tirar as dúvidas da aula 2, tá? Então entrem lá no link da bio, quem não fez os testes. Tem muita gente perdida aqui ainda. Você vai ter o seu tempo, tá? Mas não fique navegando aqui, o foco é lá, o foco todo é lá, gente. Aqui eu entro para conversar com vocês, para ver se vocês estão compreendendo, mas o foco da nossa imersão é lá naquela página onde estão os testes, tá bem? Ótimo dia para vocês. Marquem a data de cura de vocês. A Deia maravilhosa colocou aqui, ó. Deia, você tá demais, hein? Deia Régia. Ontem já defini minha data, quero estar melhor até junho. Então você pode até melhorar isso, Deia. Eu quero estar ótima até junho, tá? Então você já está melhorando a partir de agora, porque você já começou a priorizar isso. Maravilhosa, viu? E aí vocês marquem a data de vocês também. Data que vocês fizeram teste e data que vocês querem eliminar os sintomas. Sheila, eu tenho 15 sintomas. Até quando você quer eliminar esses 15 sintomas? Até quando? Anota essa data.
verbaliza, prioriza, que isso vai acontecer. Se você está priorizando, gente, difícil uma coisa na nossa vida, que a gente coloca hiperfoco, que a gente coloca concentração, que a gente foca naquilo, que aquilo não realiza. Veja as coisas que aconteceram na sua vida. Quantas coisas você colocou hiperfoco, você falou, nossa, aconteceu isso. Ah, eu comprei, sei lá, uma casa para quem prioriza a casa. Ah, eu me formei no curso que eu gostaria. Ah, eu tive o filho que eu tanto quis ter. Prioriza isso, gente. Prioriza. Então, marca a data de cura. Continuamos aqui, tá bom? Então, marca a data. Não deixa uma coisa vaga. O mais rápido possível. Não, coloca a data. Aí, ó, a Ana Paula colocou março. Então, vamos lá. Para ontem, coloca a data, Nil. Data, anota. Para ontem, quando? Tá, eu comecei a fazer o que eu tenho que fazer quando? Tem que ser coerente com o que você está fazendo também. Tá bom? A gente se vê amanhã. Entrem lá nos testes para vocês reverem a parte da pontuação, para vocês anotarem. Isso que é importante para a evolução de vocês. E amanhã, 8 da manhã, Brasil, liberada aula 2. Não é aqui no Instagram, é lá na plataforma, tá bom? Então, entrem lá na plataforma para assistir. E todos os materiais da aula 2 também serão liberados lá pela plataforma, tá? Que bom vocês colocando aqui as datas. Que bênção. É isso, gente. Um grande beijo. Até amanhã.